Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, gente, hoje eu tava conversando com a Laura, que trabalha aqui comigo, e eu tava explicando para ela algumas coisas com relação a um exercício. Na realidade, a uma fase de alguns exercícios, que é a fase de round, né? A fase do C-curve, né? Na coluna. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de entender o que Joseph realmente queria. Existe uma frase bem interessante do Joseph que é assim: você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna. E a gente tem que ter isso muito em mente, mas a gente precisa entender o que realmente Joseph Pilates queria falar. Joseph pensava que a nossa coluna ela devia ser móvel e flexível, mas é a nossa coluna, gente, não é o nosso posterior de coxa. A maioria dos instrutores de Pilates, eu acredito que quase todos, ou já pensaram assim, ou ainda pensam. Porque ou já pensaram assim, porque eu também já pensei assim. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu também imaginava que assim, um dos principais pontos do Pilates era pegar no pé. Eu também imaginava isso, né? Primeiro porque me foi passado isso, né? Mas com o tempo, depois de ter lido o livro do Joseph, que eu digo assim que é uma das coisas que são mais importantes no método, é você ler, entender, compreender realmente o que ele queria com o método. Eu acho que faz todo o sentido. Só que também a gente precisa entender o que ele queria com cada exercício e analisar também até as fotos, porque, gente, aqui no final existem os exercícios, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que, assim, eu vou mostrar alguns que eu acho muito interessante com relação exatamente a esse fato do round, né, do C-curve. Ela estava fazendo a série dela de treino hoje e aí eu comecei a dar alguns comandos na hora do roll up. Não, foi na hora do spine stretch, mas se eu tivesse dado pro roll up, os comandos também serviriam. Por quê? A gente tem que analisar aqui, ó, na fotinha do Joseph, a gente vê que a coluna dele é muito flexível, né? Ele tem um C-curve muito grande. Ele tem uma mobilidade de coluna muito grande. E a gente precisa entender isso, né? A mãozinha do Joseph aqui, gente, ela tá ao lado do pé, tá? Só que ao mesmo tempo, olha onde tá. Ao lado, o braço tá ao lado da orelha, né? Então não é todo mundo, eu não me lembro nem de eu ter visto alguém fazer dessa maneira, tá? O roll up com toda essa flexibilidade na coluna, de modo que o braço continue ao lado da orelha e ao mesmo tempo a mão esteja ao lado do pé. Então, roll up não é para pegar no pé, gente. Por favor, entendam isso. Roll up não é para pegar no pé. Um dos objetivos do roll up é mobilizar a coluna, articular a coluna vértebra por vértebra. Então, entendam o que realmente cada exercício pede, o que cada exercício quer realmente, é para ser feito, o que Joseph realmente queria. Em todos os exercícios que a gente vê a coluna em C, a gente vai ver dessa maneira. Olha só como a coluna do Joseph era em C. E era um C sem comprimir nenhuma vértebra, né? Então, isso tudo são coisas que são extremamente importantes. Eu estava falando com ela exatamente sobre o Spine Stretch. Essa aqui é a versão original, tá, gente? É a versão, assim, mais Joseph, tá? Ele criou outras versões, né, do Spine Stretch, que é até mais usada hoje. Mas assim, eu quero deixar claro que, olha só, o braço dele, que é um ponto que eu sempre digo, gente, braço ao lado da orelha, braço ao lado da orelha, na linha do ombro, quando esticar ao lado da orelha. Isso é uma coisa que eu sempre falo. É um ponto de referência que você, instrutor de Pilates, tem que saber. Porque é um ponto importante para você corrigir o seu aluno. Porque o objetivo também não é pegar no pé, tá, gente? O meu livro, ele tá um pouquinho riscado aqui, porque minha filha riscou, tá? Mas assim, o objetivo não é pegar no pé, nunca foi pegar no pé,
tá? É mobilizar a coluna, é articular a coluna. Esses dois exercícios que eu mostrei aqui, eles são básicos. E aí a gente vai para um exercício intermediário que vem logo depois até do Spine Stretch, que é o Open Langerhans, onde a gente vê, olha só a coluna de Joseph, extremamente flexível, fala sério. Então, assim, olha só, posterior de coxa alongado, mas ele não perde o C na coluna. Isso é o mais importante, não perder o C na coluna. O objetivo não é esticar o corpo por inteiro, é fazer com que se estique de modo que se mobilize, na realidade acho que a palavra melhor seria essa, se mobilize com segurança para as vértebras, para todas as articulações. Então, gente, por favor, para com essa loucura de querer ficar pegando no pé. Roll up, cresce. Não, o roll up é mobilização de coluna. Em C o tempo inteiro. Tá? Assim, às vezes eu fico até agoniada, querendo ficar falando, tá errado isso, tá errado aquilo. Algumas pessoas eu tomo a liberdade, vou lá e falo, né? Que a gente tem, assim, um nível de intimidade que eu digo, faz assim, dessa maneira, Joseph queria dessa maneira e tudo mais, tá lá no livro, tá lá em local tal. E às vezes também a gente faz algumas variações de acordo com a necessidade realmente da pessoa. Então, é assim, quando eu tenho essa liberdade, eu vou lá e digo. No pessoal, lógico, né? Mas assim, também não é com o objetivo de criticar, tá, gente? É sempre com o objetivo de ajudar. Então, olha só, em nenhum momento você vê uma foto do Joseph com a coluna reta, tá? Não é com a coluna reta, apesar de ser up, tá? Então, estudem o livro do Joseph, tem todos os exercícios aqui. Gente, isso aqui é uma bíblia. Todo professor tem que ler, tem que... O meu é todo... Nossa, o meu livro é todo riscado. Mas é muito importante que vocês entendam, que vocês compreendam realmente, tá? Se fizer sentido para vocês esse vídeo, se vocês realmente entendem dessa maneira, se vocês acreditam realmente que seja isso, compartilha. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer questionamento, qualquer coisa, gente. Eu tô aqui realmente para dividir conhecimento com vocês. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi nos cursos que eu fiz, nos contatos que eu tive com alguns professores. Eu sempre levo esse conhecimento, né, para todos os cursos que eu dou, para todos os alunos que eu ensino, tanto aluno regular quanto aluno professor mesmo, tá? Então, se você gostou, manda uma mensagem, diz direitinho aí o que você achou, pra gente poder continuar sempre compartilhando, tá bom? Obrigadão, beijo, uma boa tarde para todos.